Olá, você que está ligado na Rádio Antena Esportiva de Niterói, no Rio de Janeiro. Aqui você fica bem informado, escutando as notícias do dia sobre saúde, educação, economia e muito mais. E todo o conteúdo com foco no cidadão. É informação com credibilidade na Rádio Antena Esportiva, que faz parte da Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Está entrando no ar, pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho nas ondas da Antena Esportiva. Olá para você fanático por futebol, fanático pela Loteca. Está no ar mais um Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. E é claro que você não aposta sem antes ouvir o Lotecando aqui no som da Antena Esportiva. Desde já agradecendo o carinho da sua audiência e convidando você a participar do nosso programa. Mas aí, Maicon Santos, como é que eu faço para mandar a minha mensagem? É muito simples. É só você se conectar conosco através do nosso YouTube, o youtube.com/Antena Esportiva. Deixe o seu comentário, deixe o seu like. Aproveite para se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para você receber no seu dispositivo toda vez que a Antena Esportiva estiver no ar. Além disso, você pode acompanhar e também comentar no nosso Facebook, facebook.com/Rádio AE Esportes, facebook.com/Rádio AE Esportes. Além disso, tem também o nosso aplicativo para você nos acompanhar, nosso aplicativo disponível na Google Play e na Apple Store, e tem as outras redes sociais para você nos seguir. Twitter, @se liga na antena, e Instagram, @Rádio Antena Esportiva. Deixa eu mandar um alô pro Josinaldo Costa Ferreira. Ele sugeriu que a gente comente os desfalques de cada time para que os lotequeiros fiquem mais informados como jogará cada equipe. Ele acredita que isso vai ajudar os lotequeiros e o canal da Antena Esportiva também irá ganhar mais seguidores. Valeu, Josinaldo, pela sua sugestão. A gente vai analisar isso com carinho, até por conta do tempo do programa. A gente não pode esticar muito, até por conta do vídeo não ficar muito longo, ou também o programa não ficar muito longo. Então a gente vai analisar essa possibilidade, claro. Tendo essa possibilidade, a gente vai também colocar os desfalques de cada equipe. Mas lembrando que, como o Lotecando é às quintas-feiras, pode ser que na sexta, no sábado ou no domingo, antes dos jogos, né, tenha algum desfalque importante e pode passar batido. Então, pode ser que a informação seja defasada, mas a gente vai analisar essa sua sugestão, tá bom, Josinaldo? Um grande abraço para você e continue ouvindo o Lotecando aqui no som da Antena Esportiva. Muito bem, vamos falar nesta semana sobre o concurso 961. Concurso 961 acumulado, concurso 961 que vai pagar R$1,5 milhão de reais para quem acertar os resultados dos 14 jogos deste final de semana, que vão aparecer aí na sua tela para você que está no YouTube e para você que está no nosso Facebook. Neste final de semana, a loteria esportiva tem jogos pelas séries A, B e C do Campeonato Brasileiro, além de um jogo por La Liga e um jogo pela Série A Team. Então anote a programação que nós vamos analisar todos esses 14 jogos aqui no som da Antena Esportiva. Jogo 1, Flamengo e Atlético Mineiro. Jogo 2, Ponte Preta e Vitória. Jogo 3, Atlético e Santos. Jogo 4, Manaus e Tombense. Jogo 5, Confiança e Londrina. Jogo 6, Juventude e Bahia. Jogo 7, América Mineiro e Fortaleza. Jogo 8, Atlético de Madrid e Real Betis. Jogo 9, Ceará e Fluminense. Jogo 10, Grêmio e Palmeiras. Jogo 11, Criciúma e Ituano.
Jogo 12, Roma e Milan. Jogo 13, São Paulo e Internacional. E jogo 14, Sport Recife e Atlético Goianiense. Não vamos perder tempo não, vamos para as nossas análises, começando pelo jogo 1, Flamengo e Atlético Mineiro. Sábado, 7 da noite no Maracanã, pela rodada 29 do Brasileirão Série A. O Mengão é o quarto colocado com 46 pontos e o Atlético Mineiro é o líder com 59 pontos. Muitos consideram Flamengo e Atlético Mineiro como a decisão do Campeonato Brasileiro 2021. Muito bem, na rodada passada, o Flamengo perdeu para o Fluminense por 3-1 e o Atlético Mineiro derrotou o Cuiabá por 2-1. No meio de semana, as duas equipes entraram em campo pelo jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil. O Flamengo foi eliminado ao perder para o Atlético por 3-0, jogo que você acompanhou aqui no Som da Antena Esportiva, e o Atlético Mineiro venceu o Fortaleza fora de casa por 2-1, garantindo assim a vaga na final. O Flamengo do técnico Renato Gaúcho, ele colocou o cargo à disposição, mas a diretoria rubro-negra não aceitou. Nos últimos 5 jogos conseguiu 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. O Flamengo vem de um jejum de 4 jogos sem vitória. Já o Atlético Mineiro do técnico Cuca vem de 4 vitórias e apenas 1 derrota. O Galo vem de 3 vitórias consecutivas. Como mandante em 2021, o Flamengo em 31 jogos venceu 21, empatou 3 e perdeu 7. Já o Atlético Mineiro, como visitante, em 31 jogos foram 17 vitórias, 8 empates e 6 derrotas. Muito bem, as porcentagens indicam 35% de chances de empate contra 34% de chances de vitória para o Atlético Mineiro na coluna 2 e 31% de chances de vitória para o Flamengo na coluna 1. Vamos então às dicas para este jogo 1. O Flamengo sofreu apenas uma derrota nos últimos 7 jogos pela Série A e defende uma invencibilidade de 3 jogos seguidos como mandante pelo Brasileirão. Já o Atlético Mineiro foi derrotado apenas uma vez nos últimos 20 jogos pela Série A e o Galo vem de 3 vitórias consecutivas contra o Flamengo. Jogo 2, Ponte Preta e Vitória. Sábado, 4 da tarde, no Moisés Lucarelli, pela rodada 32 do Brasileirão Série B. A Ponte é a 15ª colocada com 37 pontos, enquanto Vitória é o 18º com 32, duas equipes que estão na metade de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro Série B, só que o Vitória está dentro da zona de rebaixamento. Na rodada passada, a Macaca venceu o Remo fora de casa por 1-0, e o Vitória despachou o Brasil de Pelotas por 4-0. No meio de semana, pela fase eliminatória da Copa do Nordeste 2022, o rubro-negro baiano empatou com o Botafogo paraibano em 1-1. Nos últimos 5 jogos, a Ponte Preta conseguiu 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas, enquanto o Vitória conseguiu 3 triunfos, 1 empate e 1 derrota. Como mandante nesta temporada, a Ponte Preta em 21 jogos conseguiu 9 vitórias, 5 empates e 7 derrotas, enquanto o Vitória, na condição de visitante, em 24 jogos conseguiu 4 vitórias, 11 empates e 9 derrotas. De acordo com as porcentagens, 43% de chances de coluna do meio contra 31% de chances de vitória para a Ponte Preta na coluna 1 e 26% de chances de vitória para o time baiano, ou seja, o Vitória na coluna 2, com o perdão do trocadilho. Muito bem, as dicas são as seguintes. A Ponte Preta sofreu apenas 4 derrotas nos últimos 25 jogos como mandante na Série B. E a Macaca vive um jejum de 3 jogos sem triunfo como mandante contra o Vitória. De lá para cá, 1 empate e 2 derrotas. Já o Vitória ganhou apenas 5 dos últimos 34 jogos como visitante pela Série B, isso contando com partidas da temporada passada. E o time baiano vem de 7 jogos consecutivos sem derrota para a Ponte Preta. São 5 vitórias e 2 empates neste período. Jogo 3, Atlético e Santos. Sábado, 5 da tarde, na Arena da Baixada, pela rodada 29
do Brasileirão Série A. O Furacão é o 12º colocado com 34 pontos e o Santos é o 16º com 32, é o primeiro fora da zona de rebaixamento. Na rodada passada, o Atlético perdeu fora de casa para o Fortaleza por 3-0 e o Santos venceu o Fluminense na Vila Belmiro por 2-0. Neste meio de semana, o Atlético disputou o jogo de volta da Copa do Brasil, fase semifinal, e venceu o Flamengo em pleno Maracanã por 3-0, garantindo assim a vaga na final. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Alberto Valentim conseguiu uma vitória, 2 empates e 2 derrotas, enquanto o Santos, do Fábio Carille, vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como mandante em 2021, o Atlético vem de 31 jogos, 18 vitórias, 7 empates e 6 derrotas. Já o Santos, como visita, em 31 jogos, conseguiu apenas 3 vitórias, 10 empates e 18 derrotas, um aproveitamento muito ruim. De acordo com as porcentagens, o Atlético tem a maior porcentagem, aí com 37% de chances de vitória contra 34% de chances de empate e 29% de chances de vitória para o Santos. O Atlético vive um jejum de 3 jogos seguidos sem vitória como mandante por todas as competições. Além disso, o Furacão venceu apenas um dos últimos 6 jogos pela Série A. Já o Santos vive um jejum de 11 jogos seguidos sem vitória como visitante, isso por todas as competições, contando aí Série A, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e por aí vai. E o Peixe venceu apenas 2 dos últimos 25 jogos como visitante pela Série A, por isso que as porcentagens dão um leve favoritismo ao Atlético. Baixe o nosso aplicativo disponível na Google Play e na Apple Store. É de graça e não ocupa espaço na memória do seu dispositivo. É a oportunidade de você ter a Antena Esportiva na palma da sua mão e também no seu coração. Então baixe agora o nosso aplicativo. Jogo 4, Manaus e Tombense. Sábado, 5 da tarde, no horário de Brasília. Lembrando que Manaus tem 1 hora de atraso com relação ao horário de Brasília, na Arena da Amazônia, pela rodada 5 da segunda fase do Brasileirão Série C. Muito bem, o Manaus é o terceiro colocado do grupo D com 6 pontos ganhos e a Tombense é o líder, melhor dizendo, com 7 pontos. O Manaus na rodada passada empatou com o Ipiranga lá em Erechim, no interior gaúcho, em 1-1, e o Tombense fora de casa venceu o Novo Horizontino por 1-0. Nos últimos 5 jogos, o Manaus conseguiu 2 vitórias e 3 empates, enquanto o Tombense vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Atenção para o retrospecto do Manaus como mandante em 2021, hein? 18 jogos, 12 vitórias e 6 empates. O Manaus ainda não perdeu jogando em casa neste ano de 2021. É um dado surpreendente da equipe manauara. O Tombense também tem um bom retrospecto como visitante, porque em 18 jogos foram 4 vitórias, 11 empates e apenas 3 derrotas. De acordo com as porcentagens, 37% de chances de vitória para o Manaus, 26% de chances de empate e 37% de chances de vitória para o Tombense. Eu posso até dizer que é uma porcentagem meio que mentirosa, porque poderia ficar ali entre Manaus e Coluna do Meio, já que o time manauara é muito forte jogando em casa e o Tombense mais empatou do que venceu ou perdeu jogando fora de casa neste ano. Muito bem, o Manaus sofreu apenas uma derrota nos últimos 20 jogos como mandante pela Série C. A derrota foi na temporada passada, já que neste ano o Manaus ainda não perdeu atuando como mandante. Além disso, o time verde e preto venceu apenas um dos últimos 7 jogos pela Série C. Já o Tombense sofreu apenas 5 derrotas nos últimos 34 jogos pela Série C. E o Carcará sofreu apenas 3 derrotas nos últimos 10 jogos como visitante
pela Série C. Jogo 5, Confiança e Londrina. Sábado, 6h45 da tarde, no Batistão, pela rodada 32 do Brasileirão Série B. O Confiança é o 19º com 31 pontos e o Londrina é o 17º com 32. As duas equipes ocupam a zona de rebaixamento para a Série C. Na rodada passada, o time sergipano venceu o Guarani fora de casa por 2-1, enquanto o Londrina, atuando em seus domínios, empatou em 0-0 com o Goiás. Nos últimos 5 jogos, o Confiança conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, vem de uma invencibilidade de 4 jogos, enquanto o Londrina vem de 4 empates e 1 derrota. O Londrina vem de um período sem vencer, no entanto, vem de uma invencibilidade de 3 jogos. Como mandante nesta temporada, o Confiança, em 26 jogos, conseguiu 9 vitórias, 6 empates e 11 derrotas, enquanto o Londrina, como visitante, em 23 jogos, foram 6 vitórias, 10 empates e 7 derrotas. De acordo com as porcentagens, 27% de chances de vitória para o Confiança, 46% de chances de empate e 26% de chances de vitória para o Londrina. Vamos às dicas. O Confiança vem de 3 vitórias consecutivas pela Série B do Brasileirão. Além disso, o time sergipano sofreu apenas uma derrota nos últimos 9 jogos pela Série B. Por outro lado, o Londrina venceu apenas um dos últimos 6 jogos como visitante pela Série B. E o time paranaense vive um jejum de 4 jogos seguidos sem vitória como visitante por todas as competições, isso contando com a reta final do campeonato estadual que foi realizada neste segundo semestre. Jogo 6, Juventude e Bahia. Sábado, 7h15 da noite, no Alfredo Jaconi, pela rodada 29 do Brasileirão Série A. O Juventude é o 17º colocado com 29 pontos e o Bahia é o 15º com 32. O Juventude está dentro da zona de rebaixamento. Na rodada passada, o time de Caxias do Sul empatou sem gols com o Ceará em casa e o Bahia ficou no empate em 1-1 com o Ceará também atuando em casa. Nos últimos 5 jogos, o time, agora comandado pelo técnico Jair Ventura, conseguiu 2 empates e 3 derrotas. Já o Bahia, do técnico Guto Ferreira, nos últimos 5 compromissos foram 2 vitórias e 3 empates. Como mandante em 2021, o Juventude atuou 20 vezes, com 9 vitórias, 5 empates e 6 derrotas, enquanto o Bahia, como visitante, foram 31 jogos em 2021, com 10 vitórias, 8 empates e 13 derrotas. De acordo com as porcentagens, 27% de chances de vitória para o Juventude, 42% de chances de empate e 30% de chances de vitória para o Bahia. Vamos às dicas. O Juventude vive um jejum de 6 jogos seguidos sem vitória nesta Série A. Além disso, o Papo sofreu apenas 2 derrotas nos últimos 12 jogos como mandante no Brasileirão Série A. Já o Bahia venceu apenas 3 dos últimos 18 jogos pela Série A. E o tricolor baiano defende uma invencibilidade de 4 jogos contra o Juventude. Neste período foram 3 vitórias e 1 empate. Jogo 7, América Mineiro e Fortaleza. Sábado, 9 da noite, na Arena Independência, pela rodada 29 do Brasileirão Série A. O Coelho é o 10º colocado com 35 pontos, prestes a garantir uma vaga na Copa Sul-Americana do ano que vem. E o Fortaleza é o 3º com 48 pontos, é o melhor nordestino na história do Brasileirão dos pontos corridos e está muito perto de garantir uma vaga na Taça Libertadores da América no ano que vem, entrando já na fase de grupos. Muito bem, na rodada passada, o América Mineiro derrotou o Santos fora de casa por 2-0 e o Fortaleza venceu o Atlético por 3-0 na Arena Castelão. No meio de semana, pelo jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil, o tricolor foi derrotado pelo Atlético Mineiro por 2-1, dando adeus às chances de título nacional.
Muito bem, o América Mineiro nos últimos 5 jogos conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, enquanto o Fortaleza vem de 3 vitórias e 2 derrotas. Como mandante em 2021, o Coelho conseguiu em 23 jogos 9 vitórias, 9 empates e 5 derrotas, e o Fortaleza como visitante em 28 jogos foram 15 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. De acordo com as porcentagens, 25% de chances de vitória para o América Mineiro, contra 31% de chances de empate e 44% de chances para o Fortaleza. Atenção para as dicas. O América Mineiro sofreu apenas uma derrota nos últimos 11 jogos pela Série A. Além disso, o time mineiro defende uma invencibilidade de 5 jogos consecutivos como mandante pela Série A. Já o Fortaleza vem de 3 vitórias consecutivas como visitante no Brasileirão Série A, e o tricolor cearense vive um jejum de vitórias como visitante contra o América Mineiro desde pelo menos o ano de 2002. Você já é inscrito no nosso canal no YouTube? Se você já é, compartilhe o link do nosso canal para os amigos, para os colegas de trabalho, para os parentes, até para os seus inimigos. Se você ainda não é, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para você receber no seu dispositivo toda vez que a gente entrar no ar, além de você se inscrever e ativar as notificações, você vai também comentar e deixar o seu like no nosso vídeo. Então, YouTube da Antena Esportiva, youtube.com/Antena Esportiva, vale a pena você se inscrever. Jogo 8, Atlético de Madrid e Real Betis. Domingo, meio-dia e 15, no horário de Brasília, no Wanda Metropolitano, pela rodada 12 de La Liga, o campeonato espanhol. Muito bem, o Atlético de Madrid é o 7º colocado com 18 pontos e o Betis é o 3º com 21. Na rodada do final de semana, o Atlético de Madrid empatou em 2-2 com a Real Sociedad, jogando em casa. Já o Real Betis, neste meio de semana, tivemos a rodada cheia deste meio de semana de La Liga, venceu o Valência por 4-1. E nesta rodada cheia do meio de semana, o Atlético de Madrid ainda vai entrar em campo, vai visitar o Levante. Muito bem, nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Diego Cholo Simeone conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, enquanto o Betis vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como mandante na temporada, o Atlético vem de 7 jogos, 2 vitórias, 4 empates e apenas 1 derrota, e o Real Betis, como visitante, vem de 5 jogos, 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. De acordo com as porcentagens, 38% de chances de vitória para o Atlético de Madrid, 33% de chances de empate e 29% de chances de vitória para o Real Betis. Vamos às dicas. O Atlético de Madrid sofreu apenas 5 derrotas nos últimos 47 jogos pela La Liga. Além disso, os colchoneros estão invictos como mandante nesta temporada de La Liga. Foram 2 vitórias e 3 empates. Já o Real Betis sofreu apenas 2 derrotas nos últimos 20 jogos pela La Liga, e o time de Sevilha vive um jejum de 10 jogos sem vitória como visitante contra o Atlético de Madrid, jejum que já dura desde 2013. Jogo 9, Ceará e Fluminense. Domingo, 4 da tarde, na Arena Castelão, pela rodada 29 do Brasileirão Série A. Muito bem, o Vozão é o 14º colocado com 33 pontos e o Fluminense é o 8º com 39. Na rodada passada, os dois times disputaram jogos no meio de semana. O Ceará empatou com o Bahia fora de casa em 1-1, enquanto o Fluminense foi derrotado pelo Santos por 2-0. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Thiago Nunes conseguiu 4 empates e 1 derrota, vem de um jejum de vitórias, enquanto o Fluminense do técnico Marcão vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como mandante em 2021, o Ceará em 29 jogos conseguiu 15 vitórias, 9 empates e 5 derrotas, enquanto o Fluminense como visitante
vem de 29 jogos com 11 vitórias, 7 empates e 11 derrotas. De acordo com as porcentagens, 27% de chances de vitória para o Ceará, 44% de chances de empate e 29% de chances de vitória para o Fluminense. O Ceará venceu apenas um dos últimos 13 jogos pela Série A. Além disso, o Vozão sofreu apenas uma derrota nos últimos 12 jogos como mandante pela Série A. Realmente, um time muito forte atuando em casa. Já o Fluminense venceu apenas um dos últimos 7 duelos contra o Ceará. E o tricolor das Laranjeiras sofreu apenas 3 derrotas nos últimos 11 jogos pela Série A. Jogo 10, Grêmio e Palmeiras. Domingo, 4 da tarde, na Arena do Grêmio, pela rodada 29 do Brasileirão Série A. O Grêmio é o 19º com 26 pontos e o Palmeiras é o vice-líder, melhor dizendo, com 49 pontos. O Grêmio está na zona de rebaixamento, o Palmeiras na perseguição ao líder Atlético Mineiro e próximo de garantir uma vaga na Taça Libertadores da América. Na rodada passada, o Grêmio perdeu para o Atlético Goianiense fora de casa por 2-0 e o Palmeiras venceu o Sport Recife em casa por 2-1. Nos últimos 5 jogos, o Grêmio conseguiu uma vitória, um empate e 3 derrotas, e o Palmeiras vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota. O Palmeiras vem de 3 vitórias de forma consecutiva. Como mandante nesta temporada, o tricolor gaúcho disputou 29 jogos com 16 vitórias, 6 empates e 7 derrotas, enquanto o Palmeiras, como visitante, fez 29 jogos com 16 vitórias, 7 empates e 6 derrotas. De acordo com as porcentagens, 25% de chances de vitória para o Grêmio, 26% de chances de empate e 49% de chances de vitória para o Palmeiras. Agora vamos entender por que o Palmeiras é o favorito neste jogo 10. Isso porque o Grêmio venceu apenas um dos últimos 7 jogos pela Série A. E o tricolor gaúcho vive um jejum de 6 jogos como mandante sem vencer o Palmeiras. Nestes 6 jogos foram 2 empates e 4 derrotas para o Alviverde, que sofreu 3 derrotas nos últimos 6 jogos como visitante pela Série A, ou seja, 50%. E o Palmeiras também defende uma invencibilidade de 5 jogos contra o Grêmio. Foram 3 vitórias e 2 empates nesses últimos 5 duelos. Jogo 11, Criciúma e Ituano. Domingo, 4 da tarde, no Heriberto Rios, pela rodada 5 da segunda fase do Brasileirão Série C. Série C que está na reta final e está pegando fogo. Briga pelo acesso e também pelas vagas na final da competição. Muito bem, o Criciúma é o segundo colocado do grupo C com 6 pontos e o Ituano é o líder da chave com 9 pontos. Na rodada passada, o Criciúma perdeu fora de casa para o Botafogo Paraibano por 1-0 e o Ituano conseguiu uma vitória maiúscula e importante. Venceu o Paysandu lá na Curuzu por 4-1. Nos últimos 5 jogos, o Criciúma conseguiu uma vitória, 2 empates e 2 derrotas, enquanto o Galo Rubro-Negro de Itu conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como mandante em 2021, o Tigre conseguiu 20 jogos, 10 vitórias, 7 empates e 3 derrotas, enquanto o Ituano vem de 18 jogos com 7 vitórias, 4 empates e 7 derrotas. De acordo com as porcentagens, 36% de chances de vitória para o Criciúma, contra 31% de chances de empate e 33% de chances de vitória para o Ituano. Vamos às dicas. O Criciúma defende uma invencibilidade de 13 jogos seguidos como mandante em jogos pela Série C do Brasileirão. Além disso, o Tigre vem de 4 jogos seguidos, sem sofrer gol como mandante. Já o Ituano defende uma invencibilidade de 6 jogos seguidos como visitante pela Série C e o time paulista sofreu apenas 3 derrotas nos últimos 21 jogos pelo Brasileirão Série C. Jogo 12, Roma e Milan.
domingo, 4h45 da tarde, no Estádio Olímpico de Roma, pela rodada 11 da Série A Team, o campeonato italiano. A Roma é a quarta colocada com 19 pontos e o Milan é o líder disparado com 28 pontos. Na rodada deste meio de semana, as duas equipes já entraram em campo. A Roma bateu o Cagliari fora de casa por 2-1 e o Milan venceu o Torino em casa por 1-0. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico José Mourinho, a Roma, conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Uma dessas derrotas, inclusive, para uma equipe do norte da Noruega, o Bodo Glimt, pela Liga Conferência da Europa. Inclusive uma derrota considerada vexatória, mas a Roma estava atuando com um time alternativo. E o Milan, nos últimos 5 jogos, conseguiu 4 vitórias e 1 derrota. Derrota esta obtida na Liga dos Campeões da Europa. Como mandante em 2021-2022, a Roma conseguiu em 7 jogos 6 vitórias e 1 empate, ainda não perdeu em casa nesta temporada. E o Milan, como visitante na temporada, em 7 jogos conseguiu 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. De acordo com as porcentagens, 50% de chances de vitória para a Roma, contra 22% de chances de empate e 28% de chances de vitória para o Milan. Vamos às dicas. A Roma sofreu apenas 2 gols nos 6 jogos realizados como mandante nesta Série A Team. Além disso, a Roma venceu apenas 2 dos últimos 5 duelos como mandante contra o Milan. Já o Milan está invicto como visitante nesta temporada da Série A Team. Foram 4 vitórias e 1 empate em 5 jogos. E o rossonero defende uma invencibilidade de 3 jogos seguidos contra a Roma. Nestes 3 jogos foram 2 vitórias milanesas e 1 empate. Curta e siga a nossa página no Facebook, facebook.com/rádio AESports. Lá você vai poder acompanhar todas as nossas jornadas antenadas, além do Lotecando e do Bola Carioca. E a partir do mês que vem, você vai acompanhar a Superliga de Vôlei Feminino e o NBB, o Novo Basquete Brasil. Então, se liga na antena, se liga no nosso Facebook, facebook.com/rádio AESports. Jogo 13, São Paulo e Internacional. Domingo, 6h15 da tarde no Morumbi, pela rodada 29 do Brasileirão Série A. O São Paulo é o 13º com 34 pontos e o Internacional é o 6º com 41 pontos. Na rodada passada, o tricolor paulista empatou com o Red Bull Bragantino em 1-1, enquanto o Internacional empatou em 2-2 com o Corinthians jogando em casa. Nos últimos 5 jogos, o São Paulo conseguiu uma vitória, 3 empates e 1 derrota, enquanto o Internacional vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como mandante nesta temporada, o São Paulo, em 31 jogos, conseguiu 16 vitórias, 12 empates e 3 derrotas, enquanto o Internacional, como visitante, em 26 jogos, conseguiu 9 vitórias, 9 empates e 8 derrotas. De acordo com as porcentagens, 25% de chances de vitória para o São Paulo, 45% de chances de empate e 30% de chances de vitória para o Internacional. Vamos às dicas. O São Paulo defende uma invencibilidade de 11 jogos seguidos como mandante por todas as competições. Lembrando que o São Paulo disputou recentemente, além do Brasileirão Série A, Copa do Brasil e a Taça Libertadores da América. E o tricolor paulista venceu apenas uma vez nos últimos 8 jogos pela Série A. Já o Internacional sofreu apenas 2 derrotas nos últimos 15 jogos pela Série A. E o Colorado venceu, na verdade, apenas um nos últimos 6 jogos como visitante pela Série A do Brasileirão. Jogo 14. Sport Recife e Atlético Goianiense. Domingo, 8h30 da noite, na Arena Pernambuco, pela rodada 29 do Brasileirão Série A. O Sport é o 18º com 27 pontos, está dentro da zona de rebaixamento, e o Atlético Goianiense é o 9º com 37, está na zona de classificação para a Copa Sul-Americana. Na rodada passada, melhor dizendo, o Sport Recife
perdeu para o Palmeiras por 2-1 fora de casa e o Atlético Goianiense venceu o Grêmio pelo mesmo placar, atuando em seus domínios. Nos últimos 5 jogos, o Sport Recife conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Atlético Goianiense vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Só que o Atlético Goianiense vem de 2 vitórias consecutivas e o Sport Recife vem de 3 jogos de jejum de vitória. Muito bem, como mandante nesta temporada, o Sport Recife disputou 24 jogos, com 7 vitórias, 8 empates e 9 derrotas, enquanto o Atlético Goianiense, como visitante, em 27 jogos, conseguiu 15 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. De acordo com as porcentagens, 26% de chances de vitória para o Sport Recife, 39% de chances de empate e 34% de chances de vitória para o Atlético Goianiense. Eis as dicas. O Sport Recife defende uma invencibilidade de 3 jogos seguidos como mandante pela Série A e o rubro-negro pernambucano venceu apenas 2 dos últimos 12 jogos como mandante pela Série A. Já o Dragão vive um jejum de 2 jogos consecutivos, sem vitória como visitante na Série A e defende uma invencibilidade de 6 jogos seguidos contra o Sport Recife. Nestes 6 jogos foram 2 vitórias do Atlético Goianiense e 4 empates. Deixa eu repassar a programação do concurso 961 da Loteca, que vai pagar um prêmio estimado em R$1.500.000, R$1,5 milhão para quem acertar os resultados dos 14 jogos. As apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica ou pelos canais online das Loterias Caixa até este sábado, às 2 da tarde. O preço da aposta mínima nas lotéricas custa R$3, o preço da aposta mínima nos canais online é de R$30. Vamos à programação. Jogo 1, Flamengo e Atlético Mineiro. Jogo 2, Ponte Preta e Vitória. Jogo 3, Atlético e Santos. Jogo 4, Manaus e Tombense. Jogo 5, Confiança e Londrina. Jogo 6, Juventude e Bahia. Jogo 7, América Mineiro e Fortaleza. Jogo 8, Atlético de Madrid e Real Betis. Jogo 9, Ceará e Fluminense. Jogo 10, Grêmio e Palmeiras. Jogo 11, Criciúma e Ituano. Jogo 12, Roma e Milan. Jogo 13, São Paulo e Internacional. E jogo 14, Sport Recife e Atlético Goianiense. Desejando a você, lotequeiro, boa sorte e que você, com a nossa ajuda, consiga alcançar a meta de marcar os 14 pontos no concurso 961 da Loteca, concurso milionário, concurso acumulado. É isso, galera. Estamos encerrando mais um Lotecando aqui no som da Antena Esportiva. Sempre agradecendo o carinho da sua audiência. E tenho 2 recados importantes para você neste finalzinho de programa. Na próxima semana, o Lotecando vai ao ar às 11 da manhã. Isso porque tem jogo válido pela Série B do Campeonato Brasileiro. Você vai acompanhar na próxima quinta-feira à noite Guarani e Vasco da Gama. Então, por conta desta jornada antenada, você vai acompanhar o Lotecando na quinta-feira às 11 da manhã. E na próxima semana você vai acompanhar NBB na Antena e a Superliga também aqui na Antena Esportiva. É a novidade da Antena Esportiva. São as novidades, melhor dizendo, são 2 a partir de novembro e você vai acompanhar os jogos do Flamengo aqui no som da Antena Esportiva pelo Novo Basquete Brasil e os jogos do Sesc Flamengo e do Fluminense na Superliga Feminina de Vôlei. São os times cariocas sendo representados nas competições de outros esportes além do futebol. Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente, diga não ao feminicídio. Se você souber de algum caso de agressão a mulheres, não hesite em ligar para o telefone 180. Até a próxima! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva Lotecando. Olá, você que está ligado na rádio Antena Esportiva de Niterói, no Rio de Janeiro. Aqui você fica bem informado, escutando as notícias do dia sobre saúde, educação, economia e muito mais.
E todo o conteúdo com foco no cidadão. É informação com credibilidade na Rádio Antena Esportiva, que faz parte da Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país.